Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo acha que conhece, mas que é cheio de armadilhas. A figura da pessoa boazinha, sabe? Aquela ideia de que ser gentil, ser prestativo é sempre a melhor coisa do mundo. A gente vai investigar o lado B disso. Será que tem um ponto em que essa bondade toda vira um problemão? E olha, para essa análise, o material que a gente recebeu é muito, muito rico. Tem de tudo um pouco, sabe? Textos de psicólogos como o Lucas Napoli e o Gabriel de Oliveira, tem um resumo daquele livro famoso, O Deixe de Ser Bonzinho e Seja Verdadeira, um vídeo bem direto do educador financeiro Ben Zruhel, um artigo da Fast Company Brasil, Wikipédia sobre codependência e até um guia de uma universidade sobre assertividade. É tipo um dossiê completo sobre o assunto. É um dossiê mesmo. E a nossa missão aqui é juntar essas peças, né? Montar esse quebra-cabeça. A gente vai fundo na psicologia por trás dessa necessidade de agradar, entender o estrago que isso pode fazer na carreira, na vida pessoal e, claro, o mais importante, explorar os caminhos para sair dessa para uma postura mais autêntica, mais saudável. A gente vai passar por uns conceitos bem fortes, tipo falso self, codependência e a assertividade como antídoto para isso. Perfeito. Então vamos começar a desmontar essa figura do bonzinho. A primeira coisa que me pegou foi a definição do psicólogo Lucas Napoli. Ele diz que o bonzinho não tem, assim, muito a ver com bondade de verdade. É mais uma atuação. Uma caricatura. Ele usa umas palavras tipo cordial em excesso, solícito em excesso. É aquele esforço que a gente sente que soa um pouco forçado. E o mais fascinante na análise dele é a raiz disso. Não é maldade, sabe? Não é uma manipulação fria. O Napoli aponta para uma coisa muito mais profunda, a insegurança. Um medo, assim, paralisante de não ser amado, de ser rejeitado. Ah, o medo do abandono. Exato. E isso contamina tudo. Ele até usa um termo forte, diz que as relações se tornam narcísicas. Narcísicas, por quê? Porque o foco do bonzinho, na verdade, não está no outro, está nele mesmo. Em tentar resolver a própria angústia, a própria fragilidade. Cada favor que ele faz é uma tentativa de comprar a aceitação do outro. Mas espera aí, todo mundo tem um pouco de insegurança, né? Todo mundo quer ser aceito. O que vira chave para esse comportamento tão extremo de se anular? A chave, segundo a linha que o Napoli traz de um psicanalista chamado Winnicott, é um conceito chamado falso self. Falso self. A ideia é que isso começa muito, muito cedo. Se um bebê não tem as necessidades dele atendidas de um jeito sintonizado, ele aprende a se adaptar ao ambiente, ele cria uma persona, uma máscara, para agradar e garantir a sobrevivência psíquica. Entendi. Então essa máscara da infância é a mesma que, anos depois, diz sim pro chefe numa sexta-feira, às 6 da tarde, mesmo sabendo que vai estragar o fim de semana? Exatamente. O bonzinho adulto está repetindo esse padrão. Ele esconde o eu verdadeiro dele, com vontades e limites, e apresenta para o mundo essa versão que ele acha que é mais amável, digamos. Só que viver de máscara é solitário e exaustivo. E essa ideia de viver pro outro, de se definir pela necessidade do outro, isso me lembrou muito o que a fonte da Wikipedia descreve como codependência. Tem a ver, né? Totalmente. É a conexão direta. A codependência é exatamente esse padrão. A definição é muito clara. Uma pessoa que fica obcecada em cuidar, em salvar a outra. O codependente acredita lá no fundo que a felicidade dele, o valor dele, depende de ser necessário para alguém. Nossa. E a página da Wikipedia lista uns sinais que são assustadores de tão precisos, tipo se sentir responsável pelos sentimentos dos outros. Ou sentir uma culpa, uma ansiedade imensa quando o outro tem um problema, como se o problema fosse seu. E tem um ponto aí que eu acho crucial, o impulso de ajudar sem ninguém pedir. É uma compulsão. Sim. A pessoa se antecipa, tenta resolver o que não é dela e depois, olha que detalhe, fica com raiva quando a ajuda não funciona ou não é valorizada. O valor próprio dela está todo amarrado nisso. Mas essa descrição, ela não é um pouco perigosa? Porque assim, sentir ansiedade quando alguém tem um problema é o que a gente chama de empatia.
onde que a empatia vira codependência? Qual é a linha? Essa é a grande questão. A linha, a fronteira é o eu. Na empatia, você sente com o outro. Mas você sabe onde você termina e o outro começa. Seus limites estão claros. Certo. Na codependência, essa fronteira some. O problema do outro vira o seu problema. A responsabilidade do outro vira a sua responsabilidade. Você se perde na outra pessoa. A empatia conecta, a codependência te aprisiona. Ok. O diagnóstico psicológico ficou claro. Mas e o estrago disso na vida real? O Ben Zuel, o educador financeiro, tem uma frase que é um soco no estômago. Qual? Ele fala, os aproveitadores da vida e os bonzinhos, os dois não têm limite. Um não tem limite para pedir e o outro não tem limite para dar. E o resultado, como ele mesmo aponta, é a exaustão total. Emocional, física, financeira. Mas o prejuízo não é só para quem agrada. E aqui entra o ponto mais contraintuitivo, eu diria. Como assim? Ajudar demais é ruim para quem recebe ajuda. Exatamente. Os Ruel dá o exemplo do filho de 29 anos que ainda ganha mesada. A gente olha e pensa, nossa, que pais bons. Uhum. Dedicados. Mas a análise dele é que essa ajuda está atrofiando o filho. Ele diz que as pessoas só crescem, só amadurecem quando não tem outra opção. Ele chama isso de crueldade gentil. Uau. Crueldade gentil, é perfeito. Você acha que está ajudando, mas na verdade você está impedindo o outro de desenvolver a própria autonomia para que ele dependa sempre de você. É duro, mas é a realidade. E essa dinâmica de não saber dizer não, de ajudar até prejudicar, isso no mundo do trabalho deve ser uma bomba relógio? Com certeza. E aí é que o artigo da Fast Company Brasil é muito bom. Ele cita uma pesquisa de uma professora, Hong Su, que faz uma distinção brilhante. Ela diz que existem dois tipos de gentileza no trabalho. Uma que ela chama de negativa, que é o perfil do bonzinho, submisso, evita conflito, diz sim para tudo. E esse comportamento, a pesquisa mostra, prejudica a carreira. Certo. Essa é a gentileza tóxica. E qual é a outra? A outra é a gentileza positiva, que ela chama de motivação pró-social. Isso não é sobre ser submisso. É um desejo genuíno de colaborar, de ver os colegas crescerem, de fazer um trabalho com impacto. A grande diferença é que essa pessoa não se anula. Ela ajuda, mas dentro de limites saudáveis. E o resultado é o oposto. Melhor desempenho, potencial de liderança e mais bem-estar. Mas como a gente sabe a diferença na prática? A intenção conta, mas às vezes o resultado é o mesmo. Você ajuda alguém... A diferença está no custo pessoal. A pessoa pró-social se pergunta, ajudar nisso vai ferrar minhas próprias entregas? Eu tenho energia para isso? Já o bonzinho negativo não faz essas perguntas. Ele só pensa. Ele só pensa, se eu disser não, vão ficar chateados comigo? O foco de um é na colaboração, o do outro é na aprovação. E tem o custo financeiro, que o Ben Zuel, nossa, ele escancara isso. O bonzinho vira o banco da família e dos amigos. E ele fala aquela frase ótima, quem empresta dinheiro é banco, você não é o banco e tal. Exato. E o ciclo que ele descreve é trágico. A pessoa empresta, não recebe, fica com vergonha de cobrar, a amizade acaba e no fim ela não perde só o dinheiro, perde o respeito. Certo. Então, se ser passivo é ruim, se ser bonzinho é essa cilada, qual é a saída? Não é virar uma pessoa agressiva, né? De jeito nenhum, a alternativa que todas as fontes apontam é a assertividade. E o guia da Universidade de Lisboa tem uma definição que eu achei perfeita. Assertividade é a capacidade de expressar suas necessidades, opiniões, emoções de forma direta, mas sem ansiedade e, o principal, sem hostilidade. É defender seu direito sem pisar no do outro. Gosto dessa parte do sem pisar no do outro. Porque tem muita gente que confunde ser assertivo com ser grosso. Ah, eu sou sincerão, falo o que penso. Exato. E o guia é ótimo porque ele coloca os 4 comportamentos lado a lado. Tem o passivo, que é o nosso bonzinho. Certo. Tem o agressivo, que se impõe à custa dos outros com um grito, com um sarcasmo. E tem um terceiro, que é o mais sutil. O manipulativo. Esse é perigoso. Muito. É aquela pessoa que não pede direto. Ela te induz a fazer o que ela quer. O guia dá uns exemplos clássicos, tipo,
Nossa, se você fosse mesmo o meu amigo, você faria isso por mim. É uma chantagem. Exatamente. A assertividade é o único caminho saudável. Não é passividade, não é agressão, não é manipulação. É clareza com respeito, por você e pelo outro. Tá, mas como se chega lá? Como uma pessoa que passou a vida toda se anulando vira essa chave? Parece muito difícil. O primeiro passo, segundo o artigo da psicóloga Lorena Carina, não é uma ação, é uma mudança de mentalidade. É você reconhecer o que tem direitos. Ela lista alguns que são libertadores. Tipo, eu tenho o direito de dizer não sem me sentir culpado. Ou, eu tenho o direito de expressar meus sentimentos. E o meu favorito, eu tenho o direito de mudar de opinião. Nossa, só de ouvir essa lista já dá um alívio. Parece óbvio, mas a gente esquece que tem o direito de dizer não. A gente sente que tem que dar 1000 justificativas. E a partir dessa base de direitos, a gente pode ir para as técnicas. Para dizer não, por exemplo. A recomendação é ser direto. Obrigada por pensar em mim, mas não vai dar para te ajudar com isso agora. Ponto. Sem desculpas que abrem espaço para negociação. E no trabalho? Vamos para uma cena clássica. Fim do dia na sexta, seu chefe chega com um projeto urgente. Como o bonzinho em recuperação lida com isso? A resposta assertiva seria algo tipo: entenda a urgência dessa tarefa. No momento, eu estou focado em fechar os projetos X e Y que têm prazo para hoje. Para assumir essa nova demanda, eu precisaria repriorizar tudo. A gente pode conversar rapidinho sobre o que pode ser ajustado? Genial, você não disse não, você não foi grosso, mas você devolveu a responsabilidade da decisão para o chefe. Você mostrou a realidade. Meu tempo é finito. Exatamente. E isso gera muito mais respeito a longo prazo do que um sim ressentido seguido de um trabalho mal feito. Mas vamos ser sinceros, mudar um hábito de uma vida, começar a dizer não, isso deve gerar uma angústia, uma culpa gigantesca no começo. Tem alguma ferramenta para lidar com essa bagunça interna? Tem, sim. E aqui entra o artigo do psicólogo Gabriel de Oliveira, que eu achei super prático. Ele sugere a escrita terapêutica. É uma forma de conversar com você mesma, de organizar o que está acontecendo aí dentro. Escrita terapêutica. Gosto da ideia. E o que ele sugere na prática? Ele dá 3 exercícios. O primeiro é fantástico. Escrever uma carta para sua angústia. Uma carta para angústia. Sim, personificar o sentimento. Começar tipo, querida angústia, minha velha companheira. A ideia é tirar ela de dentro e colocar no papel como algo separado de você. Isso te dá perspectiva, sabe? Nossa, que ideia. É quase como fazer as pazes com o inimigo? E a segunda? A segunda é imaginar uma personagem que você admira. Pode ser a Hermione Granger ou alguém da vida real. E se perguntar, o que ela faria no meu lugar? Escrever a cena pela perspectiva dela pode te dar acesso a uma coragem que você não sabia que tinha. É como pegar um jeito novo de pensar emprestado. Gostei. E a terceira? A terceira é a mais simples e talvez a mais libertadora. O desabafo livre. Pegar um papel e só escrever tudo o que vier à cabeça. Sem filtro, sem lógica. Pode xingar, pode rabiscar. E no final, o ato simbólico de amassar e rasgar o papel. É um ritual para liberar a emoção. O brilhante é que esses exercícios são um treinamento, né? Eles te forçam a ouvir sua própria voz. E agora faz todo sentido. Ser assertivo não é o contrário de ser bonzinho. É a cura para o falso self que o Napoli falou lá no começo. É trocar máscara pela voz de verdade. Perfeita colocação. É um processo de se reapropriar da sua própria história, que por muito tempo foi escrita para agradar a plateia, e não o protagonista. Então, resumindo o nosso mergulho. A gente começou desconstruindo o bonzinho, entendendo que a raiz é a insegurança, vimos os prejuízos na carreira, nas finanças, na saúde mental e chegamos nas ferramentas para a mudança. A mentalidade da assertividade e a prática da escrita. E a mensagem central que o resumo do livro do Dansenburg amarra tão bem é que o objetivo não é virar uma pessoa egoísta, é parar de ser falso, é trocar a máscara da gentileza forçada pela autenticidade. A verdadeira bondade nasce daí, do respeito por si, que permite respeitar o outro de verdade. É ser bom, não bonzinho. Para a gente fechar, fica aqui um pensamento que essa análise toda me deixou.
As fontes mostram que a motivação pró-social, o desejo genuíno de ajudar, é ótima. Já a necessidade de agradar é destrutiva. A provocação final é: qual é a linha tênue que separa uma da outra no nosso dia a dia? E como a gente pode cultivar a primeira sem nunca escorregar para a armadilha da segunda?